Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luciano, do componente curricular Educação Física, e essa aula é uma produção da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, destinada às turmas de quinta série da educação de adolescentes, jovens e adultos. E o tema da nossa aula de hoje vai ser as danças africanas. Vamos ver os nossos tópicos? Olha que interessante. Hoje a gente vai estudar sobre a linguagem da dança. Ou seja, os movimentos da dança têm significado. E nós podemos fazer uma interpretação desses movimentos. Nós também vamos ver a respeito da evolução histórica da dança, de como ela tem lá na sua origem e foi se transformando ao longo da história até chegar hoje essa prática diversificada que é a dança, tá certo? E aí nós vamos ver as modalidades de dança, as principais modalidades de dança estudadas e praticadas na nossa cultura. E a nossa atividade prática vai ser centrada nas danças africanas. Eu vou passar um vídeo e depois a gente retorna com as atividades, tá certo? Vamos lá então? Antes de começar, eu quero destacar que a dança é uma prática para todos, em todas as idades. E na escola, além da gente poder vivenciar movimentos de dança, nós também vamos poder contextualizar e refletir sobre a história, sobre os valores, sobre a relação com a sociedade e tudo mais, tá certo? Então vamos lá. A dança é uma forma de linguagem, ou seja, ela surgiu da necessidade de se transmitir, de se expressar ideias, pensamentos, sentimentos. Então, aqueles movimentos executados durante a dança, eles têm significado. Esse significado geralmente está ligado à história de vida de quem dança e de acordo com as características da sociedade que criou aquela dança, certo? Então, a dança é uma linguagem não verbal que se expressa através de movimentos e gestos, do qual nós podemos fazer uma leitura, uma interpretação. É claro que para a gente poder fazer essa leitura, a gente tem que ter muito tempo de estudo sobre a dança, mas de uma forma geral, é isso que a gente tem que entender, que a dança é uma forma de linguagem que pode ser interpretada. Então vamos continuar. E qual é a origem da dança? Qual é a evolução histórica da dança? A dança tem origem lá na pré-história, nas cerimônias religiosas. Essas cerimônias estavam ligadas aos ciclos da natureza e ao cotidiano. Com o passar do tempo, essas sociedades foram se transformando. E essas danças que antes eram praticadas somente nas cerimônias religiosas passaram a ser incentivadas ou proibidas. E assim o povo começou a praticar essas danças. E essas danças ganharam características populares. E assim surgiram as danças populares, folclóricas e regionais. Parte dessas danças populares que surgiram ali no meio do povo foram se transformando e chegaram até a alta sociedade. E aí elas tomaram novos significados, né? Se tornaram práticas mais eruditas. E hoje a dança é uma prática muito diversificada. E é isso que nós vamos ver agora. Quais são as modalidades de dança mais praticadas na nossa cultura? Olha só, nós temos as danças de salão, que são aquelas dançadas com par, nos bailes e festas. Tem a valsa, o samba de gafieira e muitas outras. Tem as danças contemporâneas. Nós temos muitos espetáculos de dança contemporânea. É uma dança muito estudada, mas ainda é pouco acessível para o grande público, para o público em geral. Temos também as danças urbanas, que são aquelas que nascem das contradições, dos conflitos e das características das grandes cidades. E as danças populares e de origem indígena e africana, que é o centro da nossa atividade prática de hoje. Então vamos ver mais um pouquinho sobre esse tema? As danças africanas, elas são danças de resistência e os seus movimentos revelam um empoderamento. São uma forma de dança que dão voz àquela parte da população que historicamente foi silenciada. Eu vou passar um vídeo que vai explicar melhor o que são essas danças e como são esses movimentos. Vamos assistir? Olá, meu nome é Gleide Lopes e eu sou professora de danças africanas.
Danças africanas, como o nome já diz, africanas, ela tem origem da África, mais especificamente do continente africano de maneira geral. Então, africanas, no plural, porque não é só uma dança, são várias danças africanas. E aqui do continente africano, até aqui no Brasil, que é onde nós estamos, ela, até chegar aqui no Brasil, ela tem algumas interferências. Ela tem um caminho até chegar aqui no Brasil e ela sofre algumas interferências nesse caminho que nem sempre são coisas boas. Principalmente porque a maioria dessas danças está ligada diretamente à religião, que é o candomblé. E o candomblé aqui no Brasil, ela é uma religião que sofre muito preconceito. Eu posso tanto ligar essas danças africanas à religião, como eu também não preciso ligar essas danças africanas à religião, mas é importante a gente entender de onde parte, de onde vem e quem são essas pessoas que são os percussores dessas danças. E são pessoas pretas, são danças de resistência, danças de bastante empoderamento e danças que traz muita força. Para a aula de hoje, eu quero passar 2 passos, especificamente da dança afro-brasileira, também conhecido como dança afro-contemporânea. São 2 passos primordiais, extremamente importantes para a dança afro-brasileira e que é uma base também para a gente dançar outros tipos de danças africanas, como também o kuduro, ou também como a capoeira, que também pode ser conhecido como dança, como esporte aqui no Brasil, dessa base mais baixa, dessa base afro. Então, vamos lá? O primeiro passo a gente vai fazer assim com a mão, como se fosse uma saudação à vida mesmo, saudação à terra. E aí você sempre vai olhar pra frente. E aí com as suas pernas bem flexionadas, você vai abrir, fechar, abrir, fechar. Com o braço abrir, fechar, abrir, fechar. Mais uma, abre, fecha, abre, fecha. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vai fazer ele de lado, e seu pé, ele vai pra trás e parar aqui onde tá no meio. Então ele vai pra trás, para no meio, pra trás, no meio, pra trás, no meio. Seu braço, ele vai com o mesmo braço da perna. Ele vai pra trás, no meio, pra trás, no meio, pra trás, no meio. Então vamos repetir os 2 passos. 7, 8 e 1, 2, 3, 4. Vou virar. 7, 8 e 1, 2, 3, 4. Então, é isso. Esses são os 2 passos primordiais pra gente entender um pouquinho dessa base que as danças africanas ela pode trazer pra gente. Obrigada. Muito bem! Ótimo vídeo da professora Gleide, não é mesmo? Ela explicou bem sobre o que são as danças africanas, sua origem e como são esses movimentos. Agora, eu vou passar para vocês das nossas atividades. Eu vou querer que você vivencie daí os movimentos apresentados pela professora Gleide, tá certo? Eu também vou querer que você faça uma pesquisa sobre as danças afro-brasileiras, para você melhorar o seu repertório sobre esse conhecimento, tá certo? Então, vamos para a revisão da nossa aula de hoje. Na aula de hoje, a gente aprendeu que a dança é uma prática corporal para todos, que tem origem ainda na pré-história e foi se transformando ao longo dos séculos, de acordo com as características das sociedades. Ela possui uma linguagem própria e diversas modalidades, e em muitos casos são também movimentos de resistência e contracultura. Muito bem, pessoal. Eu vou deixar agora com vocês os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento trabalhados na aula de hoje. Na parte de educação física, a gente trabalhou o objetivo de praticar diferentes modalidades de dança, reconhecer a evolução histórica da dança, estabelecendo relações com a sociedade atual.
e identificar e refletir sobre as danças folclóricas africanas, indígenas, dentre outras, enquanto movimentos de resistência. E a gente também fez a integração com a área de arte, com a pesquisar e ampliar a compreensão sobre a diversidade cultural presente em festas, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. Tá certo? Valeu, até a nossa próxima aula. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.